Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, e hoje nós vamos conversar a respeito do livro Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luizelli, pela editora Alfaguara. Este livro tem tradução do Renato Marques, e quem me indicou para ler foi o Darwin, do canal Seleção Literária. Na verdade, ele não me indicou diretamente, mas ele elogiou muito esse livro. Foi uma das melhores leituras que ele tinha feito em 2019. E neste ano de 2020, que é quando eu tô gravando, uma das minhas resoluções literárias consistia em ler mais autores e autoras latino-americanos. E a Valéria Luizelli é mexicana. Então eu vim comentar com vocês sobre esse livro que eu gostei muito. Eu ainda estou pensando sobre ele. E quanto mais eu penso, mais eu gosto. E eu acho que é um livro que vocês merecem conhecer, mesmo que não se interessem tanto por lê-lo. Porque, na minha opinião, não é um livro que todo mundo vai gostar. O ritmo dele é muito peculiar, mas ele é muito interessante, ele é muito diferente das outras coisas que eu já li. Então eu vou dar uma resumida aqui pra vocês e falar o que eu mais gostei nele, tá? Ele é narrado em primeira pessoa por uma mulher que conta a história da sua própria família. Ela mesma, o seu marido, uma filha criança, que é filha dela, e um filho de 10 anos, um pouco mais velho do que a menina, que é filho do marido dela, então é enteado dela. A narradora e o marido são pesquisadores que trabalham gravando paisagens sonoras. E eu nunca tinha pensado sobre isso das paisagens sonoras, mas eles basicamente gravam sons, no caso da pesquisa deles, sons de Nova York. Então, por exemplo, eles vão até uma estação de metrô e colocam lá microfones para gravar o som do metrô, o som das pessoas andando por lá, o som das portas se abrindo, de maneira a registrar e arquivar esses sons que compõem a cidade, que compõem a vida. E quando esse projeto de gravar a cidade de Nova York acaba, ela e o marido decidem ir por caminhos diferentes. A narradora decide trabalhar pesquisando casos de crianças que são imigrantes, que vêm da América Central e do México, que tentam imigrar para os Estados Unidos, mas que são detidas nas fronteiras. E são dezenas de milhares de crianças, isso é verdade, isso realmente acontece. E o marido resolve ir por um caminho diferente, ele quer investigar os sons dos Apaches, que é um dos povos indígenas norte-americanos que foi muito resistente à dominação branca, só que eles foram exterminados, basicamente. Então o marido dela vai trabalhar com silêncios, com ausências. E aí eles resolvem ir viajar juntos pelos Estados Unidos até o território dos Apaches, numa viagem em família, vão os 4 dentro de um carro por dias, no que provavelmente vai ser a última viagem deles juntos, porque ele e ela têm projetos muito diferentes e por isso provavelmente eles terão que se separar no final dessa viagem. Então trata-se de um drama familiar muito bem construído, em que a narradora vê o seu mundo familiar, cotidiano, desmoronando, se desintegrando basicamente, mas ela trata tudo isso de uma maneira muito sóbria. E uma das coisas que eu gosto é que ela é muito detalhista ao falar sobre o cotidiano da família. Ela ressalta aquele tipo de detalhe que parece desimportante no nosso dia a dia, que passa batido, mas que ela faz questão de lembrar. Ela gostaria de gravar esse detalhe. Ela tem essa veia de arquivista, né, que tem a ver com o título do livro. E estruturalmente esse livro está dividido em 4 partes, e cada parte em subtítulos menores. E o início do texto, que vai mais ou menos até a metade do livro, que eu estou chamando de início aqui, ele parece entradas de diários, como se fossem pequenos fragmentos que a narradora escreve, contando dos seus sentimentos, dessas suas angústias, dessa ansiedade pela separação, pela possível separação que vai ocorrer no final da viagem. E o que mais me impressionou nesse primeiro momento, nesse início, foi justamente a perspicácia da narradora, a maneira como ela é perceptiva e como ela analisa as situações nas quais ela e a sua família estão inseridos, porque ela faz analogias que são, assim, extraordinárias, são muito sofisticadas. Por exemplo, ela faz analogias com a gramática, com a paisagem sonora, e isso acaba trazendo uma poeticidade para o texto que não está exatamente nas palavras que ela usa. O texto dela é direto e quase que seco. Eu não sei se seco é a melhor palavra. Ele é um texto
meio que sem humor, sabe? Um texto sóbrio, um texto sério, apesar de ser fluido. É um texto que chega a ser melancólico, mas esses olhares que ela tem, essas metáforas que ela traz, analogias mesmo, trazem esse toque de poesia num texto tão melancólico mesmo. Eu vou ler um parágrafo para vocês terem uma noção do que eu tô querendo dizer com a escrita dela. Tá na página 112. Não tem spoilers, tá bom? Podem ficar tranquilos. Abre aspas. O menino e o pai finalmente saem do quarto, vão para a chuva, que agora é um temporal, e fecham a porta. Eu me mexo na cama tentando dormir novamente. Eu me viro e reviro, e cubro a minha cabeça com o travesseiro que meu marido deixou de sobra, ainda morno e um pouco suado. Tento me convencer a voltar a dormir, me dissuadir da sensação de que um abismo está se abrindo debaixo de mim, ou talvez dentro de mim, me engolindo. Como você preenche os vazios emocionais que aparecem quando há mudanças súbitas e inesperadas? Quais razões, quais narrativas serão aquelas que impedem que você caia, que a fazem não querer cair? Eu me viro de novo, desejando voltar a dormir. Cubro a cabeça apertando mais o travesseiro. Vasculho mais fundo a mente, procurando razões, fazendo listas de coisas, fazendo planos, procurando respostas, soluções, desejando escuridão, silêncio, empatia, desejando. Este é o tom da escrita da autora, que eu achei muito bonito e meio que diferente das coisas que eu tô acostumada a ler. E aí, a partir mais ou menos da metade, muda o rumo da história. Muda a narração, muda a estrutura, muda a estética do texto. Eu não vou falar o que acontece, porque pra mim foi uma surpresa, foi uma boa surpresa. Mas só pra vocês terem uma ideia, lá pro final do livro tem um capítulo que tem 22, 23 páginas no total. É um capítulo longo. E o capítulo inteiro é um único período. Ele não tem outro ponto final, a não ser o ponto que vem no final do capítulo. Ele é um parágrafo só. E esse capítulo casa perfeitamente com o conteúdo, com o que está sendo contado nele, porque deixa nós, leitores, meio que cansados, estafados com essa falta de pausas. Não tem ponto final, como eu falei, são só as vírgulas. E as ideias se sobrepondo uma à outra sem descanso. Então, só para resumir, no geral, é um livro em que a história evolui lentamente, principalmente na primeira metade, mas que depois, para mim, pelo menos, ganhou uma dinamicidade diferente. A mudança de narrador foi muito valiosa, na minha opinião. E é um livro muito bem desenvolvido, no final das contas. E é bonito de ver como a autora entrelaça histórias, a história da família dela com a história dos indígenas apaches, com a história das crianças perdidas. Ou seja, os narradores falam o tempo todo de múltiplas coisas, mas que no fundo são uma coisa só. E é esse buraco, esse vazio que a gente tem dentro da gente e que talvez seja impreenchível. Nem sei se existe essa palavra. Mas foi uma excelente experiência de leitura para mim. Como eu falei, não acho que todo mundo vai gostar tanto assim desse livro, mas eu realmente gostei, então eu queria agradecer ao Darwin pela indicação. E com certeza foi uma das melhores leituras do ano. Eu ainda estou pensando nesse livro e ele vai aparecer nos vídeos do final do ano para falar sobre as melhores leituras. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir esse livro ou qualquer outro livro ou qualquer outro produto pela Amazon, por favor, utilizem meu link que tá aí no box de descrição. Comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E eu gostaria de saber aí nos comentários se vocês já tinham ouvido falar desse livro, Arquivo das Crianças Perdidas, ou da própria Valéria Luiselli. É o primeiro livro que eu leio dela, mas sei que tem outros que também foram elogiados. Eu vou atrás com certeza, que eu gostei muito da abordagem dessa autora, tanto da escrita dela, quanto dos temas que ela escolhe, quanto da maneira como ela conta. E se vocês tiverem mais dicas de autoras e autores latino-americanos, sempre deixa aí nos comentários, por favor. Também não se esquece de deixar um joinha que me ajuda muito. E se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Um beijo.